Nós estamos, na última semana de inscrições para o Enem. E nessa última semana, eu estou aqui, tanto para tirar dúvidas de quem está com alguma dúvida no processo de inscrição, também para dizer algumas informações que estão lá no edital. E eu tenho certeza que a maioria dos alunos nem lê edital. Sim, já estou super acostumada com essa história. Tá, alunos? Professor, eu sou TDAH há muito tempo. Eu não sabia que TDAH tem direito a 1 hora a mais. E tem. Imagina que essa pessoa já podia estar aprovado, né? Já podia estar aprovada. Porque tem realmente direito a 1 hora a mais. E não é assim, poxa, que bom, eu quero ser TDAH. Não desejo isso não. O cérebro do TDAH, ele divaga tanto que ele precisa, de fato, ter 1 hora de acréscimo, tanto no primeiro dia como no segundo dia, para poder compensar os momentos que ele divaga e também para que ele possa corrigir tópicos de besteira que ele erra, tipo 2 vezes 3, 9. Não, 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado, 9. Mas o cérebro do TDAH, ele se distrai, com qualquer coisa e ele termina cometendo esse tipo de erro. Então, nessa última semana de inscrição do Enem, se você ainda não fez sua inscrição, corra, faça. Sexta-feira é o último dia, mas deixar para o último dia o processo que é responsável por 61% das vagas de medicina do Brasil, ai, gente, é de matar qualquer pessoa. Então, pare hoje, pare amanhã e faça sua inscrição. Mas eu quero chamar a atenção de uns aspectos aqui do processo de inscrição, que o ano passado não estava assim, mas esse ano está. Quando o aluno digita os seus dados, aparece para todo mundo isso, um avisozinho lá sobre o uso de nome social e sobre a regulamentação de lei, do direito ao uso de nome social. Aí tem gente que não percebeu direito, colocou para continuar, apareceu isso. Aí um aluno disse, professora, eu não pedi nome social. Calma, ninguém, necessariamente, algumas pessoas pediram, têm o direito ao uso do nome social, a lei garante isso, e outras não. E quem não tem direito, vai apenas clicar em continuar e seguir sua inscrição. O que muita gente ficou foi que na semana passada teve fraude na inscrição, gente. Olha o babado. Fizeram uma página fake. Quem caiu nesse fake não se considera uma pessoa desatenta, não. Era muito igual, gente. Muito igual à página do INEP. Só que quando pedia, para fazer o pagamento, o dinheiro não era acreditado na conta do governo federal, que é uma conta única do Banco do Brasil. Tá? Caía lá na conta que aí agora a Polícia Federal está investigando. Vão achar assim. Mas, minha gente, fraudar a inscrição do Enem. Pense num povo alma cebosa. Mas imagine que 85 a inscrição, custa R$85. Que imagina que 1.000 pessoas cometeram esse erro. Porque clicava e já ia para inscrição do Enem, ia para essa página. Sem entrar pelo acesso, tá? O acesso gov.br. Porque antes de se inscrever no Enem, a pessoa tem que ter um acesso no sistema gov.br, que é uma forma de uniformizar todos os dados. Então, o governo, ele uniformiza todos os dados. E aí, dentro dessa perspectiva de uniformizar todos os dados, eu chamo a atenção para que, quando você vai preencher os teus dados socioeconômicos, você deve dizer a verdade, tão somente a verdade. Vou dar aqui um exemplo. Um aluno coloca lá que não tem renda, mas declara imposto de renda. Então, ele tem renda se ele declara imposto de renda. Ou então, coloca lá que ele é de baixíssima renda e ele aparece como dependente do pai e da mãe no imposto de renda, o pai e a mãe tendo uma alta renda. Então, por favor, sejam honestos. A gente não pode pensar em construir um país melhor com uma geração que é hoje presente e futuro, fraudando as coisas. Por favor. E esses dados socioeconômicos, eles são muito importantes para o governo estudar, ter uma amostragem dos jovens que estão concluindo o ensino médio e que estão tentando ingressar na universidade. Se você quiser, inclusive, atenção, olha aqui uma dica. Digamos que você escolheu inglês, mas depois conversando com seu amigo, seu professor, sei lá, você viu que era melhor você ter escolhido espanhol. Ou vice-versa. Você escolheu espanhol e era melhor ter escolhido inglês. Porque você, de repente, lhe disseram que a prova de espanhol é mais fácil. Só que você passou a vida inteira estudando inglês, fez cursinho de inglês, que nada que espanhol vai ser mais fácil.
Todas duas têm um nível de dificuldade similar, não tem prova mais fácil, mais difícil não. São de mesmo nível e similaridade. Você ainda tem jeito. Até o dia 7, que enquanto estão acontecendo as inscrições, qualquer candidato pode alterar dados cadastrais dele, pode alterar a língua estrangeira que ele escolheu e pode alterar, inclusive, o município que ele optou fazer a prova. Tudo bem? Então, até sexta, o candidato que já está inscrito, que já pagou o seu boleto, pode sim, tá? Pode sim fazer essas alterações cadastrais. Dados, endereço e até mesmo a opção de língua estrangeira. Então, de repente, às vezes a pessoa se inscreve e aí cai um arrependimento e não sabia que é possível mudar isso. Agora, atenção, só enquanto estão acontecendo as inscrições. As inscrições encerram na sexta-feira, 7 de junho, para esse Enem de 2024. Mas o último dia para pagamento de boleto é dia 12 de junho. Mas, por favor, faça a inscrição hoje, pague amanhã, verifique no extrato bancário. Gente, todo ano, famílias me procuram. Como eu venho estudando o Enem há muitos anos e já estou super acostumada com os editais, eu recebo famílias desesperadas, porque descobrem que o filho fez a inscrição, o pai agendou o pagamento do boleto, mas deixou de clicar lá alguma coisa e não foi pago. Ou seja, inscrição não confirmada. E aí são famílias que querem entrar na justiça contra o INEP, contra o banco. Não adianta. O que adianta é você fez a inscrição, realizou o pagamento. E o pagamento agora pode ser por Pix, tá certo? Pode ser o boleto, então o pagamento está bem mais amplo. Mas você verifica hoje ou amanhã, tipo, fez o pagamento hoje. Amanhã, olha no extrato bancário da conta onde você fez o pagamento, né? Seu pai, sua mãe, sua. Se houve de fato débito dos R$ 85. Porque já aconteceu. E isso é uma tragédia. Já aconteceu débito e houve haver erro no débito, não é? Porque foi pago além do horário. Porque, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, boletos, não é? São Caixa Econômica e Banco do Brasil. Os boletos podem ser pagos até 22 horas, tá? Alguns boletos até 20 horas, outros até 22. Mas, por exemplo, no Santander você paga qualquer hora. Só que, digamos que é dia 12 de junho, dia dos namorados. A pessoa se encantou com o presente dos namorados, com tudo dos namorados, e esqueceu de pagar este boleto, que deve ser pago imediatamente após a inscrição. Nada de deixar para depois. Muitas vezes você investiu em cursinho, em estudo, em mentoria, para perder a inscrição. Não, gente. Isso, assim, é da pessoa desmaiar. E isso eu vejo todo ano. Todo ano eu recebo famílias desesperadas, tentando que eu dê uma solução mágica. E eu vou contar aqui um caso real, tá? Meu aluno Theo. Theo teve sorte. Na verdade, Theo fez a inscrição e mandou para a família pagar. A família pagou o boleto, mas o banco fez a devolutiva. O banco, houve um erro, tá? E o banco fez a devolutiva do valor. Ou seja, não pagou. Quando é que Theo descobriu isso? Acho que um mês depois. Tá? Foi entrar lá confirmar a inscrição e nada de nada. E Theo estava no ano de ser aprovado. Sorte é que houve um erro no sistema por conta... foi em 2020 isso, tá? Foi em 2020, época da pandemia. Não estava aceitando a justificativa. Muita gente que teria direito a ter a isenção não tinha sido acatado. Então, houve uma ação do Ministério Público e depois o Supremo decidiu que o INEP deveria abrir um novo período para que essas pessoas que faziam jus à isenção tivessem o direito de fazer suas inscrições. Porque o candidato isento, ele tem que fazer a inscrição. Ele não vai pagar, porque ele foi acatado sua isenção. Resultado. Olha o babado. Theo, simplesmente, por causa desse período que foi aberto, né, por ordem do Supremo, a família teve o direito de pagar o boleto dele. E ele passou, gente. Ele cursou medicina, tá? Ele passou no SISU de 2021. Ele foi meu aluno em 2020. Então, Theo foi assim, salvo. Veja, ele estava pronto para passar em medicina.
Tá? Ele passou na federal. Imagina que Theo ia perder. E, na verdade, assim, a família pagou. Houve um erro do sistema bancário. Por isso que eu estou dizendo que pague, cheque no dia posterior, tá? Se tá tudo ok. Se os R$ 85 foi, de fato, debitado da conta. Porque você paga, foi debitado agora. Por algum erro do sistema de compensação bancária, ele pode devolver amanhã. Por isso que eu estou colocando o checar com 24 horas. Tudo bem? E essa história de Theo é uma história real. Eu estou dizendo o nome dele, tá? Foi meu aluno em 2020. E ele foi salvo pelo Gonguíssimo, tá? Porque ele pôde, por ordem judicial, né? Como houve o Supremo abriu uma exceção para um grupo de pessoas, e aí, no Brasil, ninguém pode ser tratado diferente diante da lei, o advogado conseguiu que a família dele, não é, pagasse o boleto novamente, provou que foi um erro do banco, tá? Do sistema de compensação bancária, porque aí o juiz deu ordem para o INEP acatar a inscrição dele. E ele foi aprovado. Imagina uma pessoa dessa não ter esse direito e para mais um ano de cursinho por erro na inscrição. É por isso que eu chamei muito a atenção, e aí eu aproveito vocês que estão aqui. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer duvidazinha sobre Enem, pode falar comigo, tudo bem? Pode colocar aqui sua dúvida, que eu tiro sua dúvida sobre o processo de inscrição ou alguma outra informação inerente a esse processo do Enem. Enquanto vocês estão, né, me ouvindo, eu quero registrar algo também muito, muito importante, que o candidato também passa batido. Por exemplo, alguém que é TDAH ou que tem alguma outra condição especial, surdez, surdo-cegueira, precisa de algum atendimento especializado. O período da entrada no atendimento especializado começou dia 27 de maio, com o início das inscrições, e vai até 7 de junho, com o término das inscrições. Então, o período para requerer atendimento especializado vai do dia que começa a inscrição ao dia que conclui a inscrição. Esse pedido, não é feito e um laudo médico é anexado. Esse laudo médico deve ter especificado seu nome, seu CPF, o CID, que é o Código Internacional de Doenças, o código do CID, e deverá também vir especificando, tá, que você necessita de tempo adicional, porque esse tempo ele é variável. Ele é 1 hora para casos de TDAH, por exemplo, mas ele é de 2 horas, por exemplo, com as pessoas que precisam de braille, de ledor braille, de um programa específico para quem tem cegueira. Ele tem 2 horas de acréscimo, tá? E muito justo. Então, bora lá. Deu entrada no pedido. Que dia vai sair o resultado de que sua solicitação de atendimento especial foi atendida? Isso passa batido. Isso nem sai na imprensa. Dia 17 de junho, esse ano. Mary, mas e se for negado? Muitas vezes negam, tá? Isso, já vi muito isso acontecer. Porque o médico não colocou um CID, ou colocou o CID e não colocou que você precisava de tempo adicional, alguma coisa no documento médico. Tem direito a recorrer? Tem sim. Agora o prazo é muito exíguo. Vai ser do dia 17, esse ano, especificamente, do dia 17 ao dia 21 de junho. Então, solicitei atendimento especial. Dia 17 de junho eu tenho que entrar na minha página do participante, ver se foi concedido. Se não foi concedido, entrar com recurso do dia 17 ao dia 21. E aí o prazo, digamos, a resposta a esse recurso é dia 27 de junho. Porque, por exemplo, já aconteceu. O candidato deu entrada com TDAH. E o médico tinha colocado o CID, mas não tinha especificado que aquele candidato, ele precisava de tempo de acréscimo para provas de Enem, vestibulares e concursos. O que aconteceu? Este aluno, ele ficou o ano todo fazendo simulados, utilizando 1 hora a mais. Quando chegou na época de imprimir cartão de inscrição para ver local de prova, não tinha. Não tinha atendimento especial. Ele passou batido, ele deu entrada e deixou para lá. Não pode. Agora, qual é o pior? Imagina o psicológico dessa pessoa. Ela teria direito a atendimento especial? Sim. Só que não, o documento não estava claro. E isso a comissão do INEP negou. Tá? Esse candidato não viu no tempo hábil, não entrou com recurso no tempo hábil
deixou rolar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que é que aconteceu? Treinou o ano todo com uma hora a mais. Na hora de fazer o Enem, não tinha uma hora a mais. O que é que aconteceu? Foi reprovado. Sim, porque ele precisava de tempo adicional. Mas mesmo que não precisasse, o treino foi feito em cima de uma condição que na hora da prova não tinha. Ele, inclusive, essa família me procurou, lembra? Professora, a gente faz o quê? Entra com mandato de segurança? Não tem o que entrar. O edital do INEP é muito claro. Cabe ao candidato informar-se sobre as concessões, tá? O INEP nunca vai ligar para casa de ninguém, nem mandar WhatsApp dizendo, hoje é o dia tal, você não tá ligado. O INEP vai fazer isso, não. É ao candidato. Recentemente, né, acho que tem um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu conheci uma família que o jovem tinha descalculia. Descalculia tem dislexia, que é uma dificuldade na área de linguagens, e tem descalculia, que é uma dificuldade na área de cálculos. E essa família nunca solicitou atendimento especial para esse filho, tá? Eu recomendei que fosse solicitado. Ele queria um curso da área de humanidades, tá? Já passou, mas passou porque orientei que a família tinha direito de pedir o atendimento especializado. E não é só isso. Quem tem descalculia, além do tempo adicional, tem direito a usar uma calculadora especial, que é uma calculadora fornecida pelo próprio INEP. Então, o que eu digo é que as pessoas não leem edital e muitas vezes não sabem os direitos que têm. Por exemplo, todo mundo sabe que no Enem, a caneta que você deve utilizar é a caneta transparente de cor preta. Ok? Ok. Tem alguma exceção? Tem. Candidato que tem TEA, ou seja, transtorno do espectro autista, ele pode utilizar canetas coloridas desde que sejam transparentes, não para o gabarito. O gabarito ele tem que realmente marcar com caneta preta. Mas, para o caderno de provas, está lá no edital dizendo que o candidato que tem transtorno do espectro autista, o candidato que é TEA, né, transtorno do espectro autista, ele tem direito a tempo adicional, ele tem direito a estar numa sala reservada para ele, porque a depender do TEA, alguns têm uma tolerância muito baixa a barulho. E uma sala de aplicação com outros candidatos é terrível para alguém TEA. Terrível mesmo, de verdade, tá? Aí ele tem direito a uma sala silenciosa, uma sala individualizada. Ele tem direito a canetas coloridas para riscar o seu caderno, porque isso é importante na compreensão que ele tem, né, de conhecimento. Mas na hora de marcar o gabarito, ele marca sim com caneta preta. Tudo isso está previsto no edital. Mas é aquela história, ninguém anda lendo o edital, tá? E há uma coisa que também muitas vezes as pessoas dizem, Miri, mas alguém com dislexia, como é que consegue passar na redação? Passar, né? Tirar uma nota boa na redação se eles são tão rigorosos com tudo. Pessoas que têm dislexia, que têm surdez, surdo-cegueira, ou TEA, os mecanismos de avaliação para a redação são coerentes com as singularidades linguísticas que essas pessoas têm. Então, a redação deles é corrigida com uma outra régua, um outro parâmetro. E parâmetros que são científicos, tá? Cientificamente definidos. Para quem tem dislexia, para quem tem surdez, para quem tem surdo-cegueira, ou ainda para quem é TEA. A redação, eles não entram em jogo, eles não julgam determinados erros. Porque esses erros são considerados pelos psicopedagogos como singularidade linguística do processamento cerebral dos indivíduos que têm essas condições especiais. E o que não impede, de forma nenhuma, deles serem excelentes profissionais. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela está colando grau agora e ela é TEA, colando grau em medicina. Ela já descobriu na vida adulta. Muitas vezes as pessoas estão descobrindo TEA na vida adulta. Eu tenho 2 alunas atualmente na minha mentoria, tá? Já com laudo de TEA nível 1. Tá? E eu, inclusive, tenho todo um aparato de poder acompanhar e direcionar essas pessoas.
porque eu sei do que significa e de como ocorre as relações psicossociais de alguém que tem o nível 1 do transtorno do espectro autista. E que isso não vai impedir essa pessoa de se tornar um médico, uma médica, por exemplo. Tá? Então, é muito legal que hoje exista, né, no próprio edital do Enem, exista essas previsões legais, porque isso significa incluir todos. Tá? E tem que ser uma política pública, a inclusão de todos. E aí eu quero chamar a atenção, né, que esse ano, né, uma novidade, os documentos digitais são aceitos. Então, vale a CNH digital, vale o RG, mas tem que estar acessando o aplicativo governamental. E se não tiver internet nesse dia? Então, não fique confiando nisso, tá? Vai que não tem internet, você não vai conseguir acessar o e-título, ou a CNH digital, ou a carteira de identidade, né? Sim, que é a carteira de identificação nacional, que também é digital. Tenha o seu documento físico em mãos, tá certo? Eu até brinco, eu digo que ao mês do Enem, você não pode correr o risco de perder seu documento de identificação. Ou, de preferência, tenha 2 deles, tá? Isso, por incrível que pareça, aconteceu com a minha filha, tá certo? A minha filha mais velha, que é médica, graças a Deus que a mãe é organizada. Porque eu dizia, não, se de tudo, por tudo, essa menina perder, e vou mostrar que ela passou, o pior ainda é isso, tá? Foi na Federal de Pernambuco. Se essa menina perder o documento, né, a carteira de identidade, o RG, eu tenho o passaporte, que passaporte é válido. Então, quando foi na véspera da prova, ela tinha perdido o RG, era a véspera da prova da segunda fase da UFPE, mas a mãe tinha devidamente guardado o passaporte. Foi fazer a prova com o passaporte e é legal. E até mesmo, muitas vezes você sai de casa e você deixa... Gente, todo ano eu vejo isso. Eu fico no polo UPF-ACAP, todo ano a gente assiste essa cena. O povo sai de casa sem os documentos. Sim, fica tão ansioso, fica angustiado, etc e tal. Mas eu chamo isso de desorganização. Tem que deixar tudo organizado. E utilizar estojo transparente. Caneta transparente, estojo transparente. Você pode levar alguma medicação? Pode, mas por favor, não leva a farmácia inteira, não. Porque isso pode até suspeitar que você está com algum aparelho de transmissão naquele monte de comprimido. Mas digamos que você tem risco de crise de ansiedade. Você tem direito a levar lá o Rivotril sublingual? Sim. Você pode ter dor de cabeça. Você está com seu analgésico de costume lá? Sim. 1 ou 2 comprimidos. Não precisa mais do que isso. Tá? Porque também tem gente que quer levar o envelope inteiro. Não. Tá? O envelope inteiro não. O fiscal pode cismar com isso. E você pode ser desclassificado. E outra coisa. A gente vai falar mais sobre isso quando estiver na véspera do Enem. Mas existe, tá, o treinamento de fiscais. Ele não é tão bem feito. E alguns fiscais, eles fazem tudo assim, ao pé da letra, olho por olho, dente por dente. E esse olho por olho, dente por dente, às vezes desclassifica candidatos. E a pessoa só vai saber que foi desclassificado quando vai olhar a nota. Lá em janeiro, né, 13 de janeiro de 2025, vai ser a nossa próxima divulgação de nota, e tá lá, desclassificado pelo fiscal. Você fez a prova sem nem saber que estava desclassificado. Tá? E agora, a desclassificação é porque você cometeu erros que constam no edital. Quando for próximo ao Enem, eu faço questão de vir ensinar a vocês o que você não pode fazer na prova. Tá? Na ótica da desclassificação. Já tá prometidíssima essa live, tá? Eu presidi muitos anos comissão de vestibular no Instituto Federal, onde eu trabalhava, né? Já sou aposentada da rede federal. Então, a gente fica muito ligado nos detalhes do edital. Então, eu sempre fiquei muito ligada, desde a época que eu trabalhava coordenando, aplicando provas para 30, 40 mil pessoas. Imagina o Enem, gente, que é 4 milhões de candidatos, 5 milhões de candidatos, tá? Aí tem gente que diz assim, o Enem agora tem poucos candidatos. Não, normal. É porque antes o Enem servia para 2 objetivos. Ele era um exame de certificação, que é o Enseja hoje, e ele era o Enem. Tanto que, nessa época que o Enem era também de certificação do ensino médio, tinha um monte de questão xarope, tinha muita questão fácil. Aí, quando passou a ser o Enseja, o objetivo de certificação de ensino médio, e o Enem, um exame nacional de ensino médio seletivo,
para que você acesse ao ensino superior. E ó, em medicina, 61% das vagas são pelo Enem Sisu, tá? 61%. As outras 39% são por outros processos. Então, não dá para ficar de fora, não é assim, de perder 61% das vagas oferecidas nas universidades públicas. Então, por favor, tenham todo cuidado, tá certo? No realizar a inscrição, fazer o pagamento, conferir o pagamento 24 horas depois. Não confere só na hora, não. Confere na hora e confere o extrato. Porque, como eu já contei, o caso de Theo, e é real, e Theo foi aprovado neste ano, salvo pelo gongo do STF, que na época o governo Bolsonaro tirou o direito de um monte de gente que não tinha feito a justificativa, mas tinha faltado ao Enem 2020 por conta da pandemia, não é? Então, face à pandemia, dispensou-se justificativa, foi aberto a isenção e esses candidatos puderam se inscrever. Então, como foi aberta uma nova inscrição, a família de Theo, por ordem judicial, teve condição de pagar de novo, porque eles tinham pago, mas houve um erro do banco. Então, recado super dado. Se alguém tiver alguma duvidazinha básica, tá? Ou qualquer dúvida sobre Enem, inscrição do Enem, eu volto a chamar a atenção que o atendimento especializado que a pessoa tem direito, seja um TDAH, alguém com dislexia, descalculia, surdez, alguma deficiência, até deficiência mental, alguns níveis de deficiência mental também, né? Vai dar entrada, vai anexar um documento, e esse documento tem que estar em PDF ou JPEG menor do que 2 megabytes. Porque muita gente anexa um documento que está maior do que 2 megabytes. Resultado, isso não sobe. Não é? Aí vai dar erro na sua solicitação de atendimento especial. Mas, sobretudo, fica ligado que 17 de junho, resultado, não é? Se a sua solicitação de atendimento especial foi concedida, se não foi concedida, você tem de 17 a 21 de junho para entrar com recurso e 27 de junho recebe a resposta do seu recurso, tá certo? O que a gente tem agora é a expectativa que nós estamos há 5 meses do Enem. Aí tem gente que diz assim, mas há 5 meses do Enem, quem vai passar já está pronto para passar, quem não vai passar já deve chutar o pau da barraca. Não. Eu tenho muitos alunos que eu já acolhi na minha turma de mentoria de julho que não estavam aptos a passar. Que estavam precisando crescer 10%. Cresceram. E foram aprovados. E hoje estão na universidade. Então, 150 dias, que é o que a gente tem daqui para frente, gente, é muito tempo. Imagina que se nesses 150 dias você aprender pelo menos um conteúdo novo por dia, dos conteúdos chaves, você vai ter no mínimo 60 acertos a mais. Então, pega aí o total de acertos que você tem hoje. Dá para crescer 60 acertos a mais? Dá sim. Claro que dá. Agora, com método. Estudando com método. Sem método, não rola, tá? Eu insisto, passar em medicina não é sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso tem que estudar? Tem. Mas de forma organizada, direcionada e com técnicas de aprendizagem eficazes. E olha que eu falo técnicas. Eu não digo uma única técnica. Por que técnicas? Porque as pessoas são diferentes cognitivamente falando. A maneira com que eu aprendo é diferente da maneira com que você aprende, possivelmente. Nós temos canais sensoriais diferenciados. Há pessoas mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas. Há alguns que são bicanal. Por exemplo, ontem eu estava fazendo laudo de 5 alunos que eu já tinha feito de outros 15, né, da minha turma atual. Tinha feito 15 ou 16 laudos, faltavam 5. Eu estava trabalhando nesses laudos ontem. Desses 5, 2 coincidiu o canal sensorial. Mas eu tive, em 5 pessoas, 4 canais sensoriais diferentes. Só para você perceber que o que eu falo de que as pessoas têm especificidades, singularidades de processamento do jeito de aprender, e elas precisam conhecer esses seus diagnósticos, para que elas possam, a partir daí, estudar do jeito certo.
tá? Então eu utilizo muito isso, estudar do jeito certo. E eu não utilizo isso por acaso. Imagina que numa amostra de 5 pessoas, tá? É lógico, tinha jovem daqui da região, tinha jovem da Bahia, de vários lugares, tá? Alguns que nunca nem estudaram comigo, como professora. Mas em 5 pessoas, 4 laudos diferentes. Só 2 dessas pessoas coincidiu o canal sensorial. E quando eu pego 60 para dar laudo, aí é uma multiplicidade muito grande. E vai laudo para cada um e cada um sabendo. A partir daí, então, como pode estudar de forma mais eficiente? Porque estudar de forma mais eficiente é o que eu chamo de TDB. É tudo de bom. Você não cansa. Porque você está usando os métodos corretos. Você consegue render. Parece assim que o tempo multiplica. Tá? Um aluno semana passada que entrou nessa turma de maio, mas eu já tinha dado o laudo dele semana passada também, início de semana passada. Aí na quinta-feira ele disse, professora, tá sobrando tempo. Começou a estudar do jeito certo e começou a perceber que está sobrando tempo. Eu faço o quê? Resposta. Descanse. Descansar é essencial para o cérebro. Descansar é parte essencial na jornada do ato de aprender. Quem não descansa, o cérebro não funciona como precisa. E o ato de descansar, isso é um tema que eu vou trazer depois, tá? Existem muitos tipos de descanso. 7 tipos de descanso, tá? Descanso, o ato de dormir é um dos 7 tipos de descanso. Então, muitas vezes você está condicionado aqui. Seu descanso é dormir. Ok, ele é fundamental, né? Dormir, eu tenho uma frase que é, dormir é tão essencial quanto estudar. Eu tenho que ter horas de estudo organizadas, horas de dormir organizadamente. De 7 a 9 horas. E aí vai depender do seu cronotipo, tá? Bem, galera, como não apareceram dúvidas do Enem, espero que o que eu tenha dito para vocês tenha sido muito útil, tá? E nos encontramos na próxima, tá? Na próxima segunda-feira. A gente vai fazer agora o segundou, tá? Em vez do... Eu gostei muito desse horário da segunda à noite. Amei. O segundou, nossa próxima segunda-feira, a live que eu vou trazer para vocês, vai ser sobre exatamente estudar para a medicina. O que é que tem de diferente em estudar para a medicina? Como estudar de forma mais eficiente para a medicina? Todo mundo sabe que é o curso mais concorrido do Brasil e do mundo, tá? Passar em medicina requer um estudo muito bem organizado. Sem essa organização, você vai ficar perdido no universo do quase passei. Porque dos candidatos que se inscrevem no Enem e que lá no SISU vão competir por vagas em medicina, 98% é reprovado, 2% é aprovado. Na minha mentoria, 40% é aprovado. A gente aprova muito, 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 muito mais do que o percentual esperado. Porque as pessoas, não é porque eles estão estudando mais tempo, mais horas, não. Porque estão estudando do jeito certo. Simplesmente utilização de muita neurociência para que eles consigam estudar do jeito certo, tá? Eu deixo um grande abraço para vocês e na próxima segunda, 19h07, tá? Pode agendar na sua agenda. Toda segunda, 19h07, até a gente finalizar com essa jornada do Enem, tá? A gente, toda segunda, 19h07, a gente tem um encontro aqui. Com raras exceções, no finalzinho de julho, eu vou dar uma viajada nesse momento, de fato. Eu vou fazer até live, mas com horários diferenciados. Tá? Um beijo bem grande para todo mundo e nos encontramos na próxima segunda-feira. Lá no meu direct, se você quiser, vai até abrir uma caixinha de perguntas. Temas que você quer ver aqui nas lives, tá? Vou abrir uma caixinha de perguntas agora e você pode sugerir temas que você quer que eu aborde no nosso segundou do Medibulando. Beijo para vocês. Tchau!